Abençoada Igreja de Cristo, graça e paz. Igreja santificada e justificada, mediante a fé, em paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, como afirma a Escritura em Romanos capítulo 5, versículos 1, que diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Creia que em Cristo nós estamos justificados, e se somos em Cristo justificados, temos paz, perfeita paz com Deus. Creia. Como príncipe de Deus e mestre na palavra da sua graça, mediante a revelação do Espírito Santo, quero aqui sempre o anunciar e tratar a respeito da sã doutrina de Cristo, do Evangelho, da justiça, da fé, confiada aos apóstolos e profetas do Senhor, tendo como principal Paulo, fiel ministro encarregado e modelo deste Evangelho, no qual o Evangelho eu vivo firmado e edificado para a glória de Deus. Estamos aqui dando continuidade ao tema salvo uma vez e salvo para sempre. Ainda que muitos desconhecem esta expressão de acordo com a palavra de Deus. Sim, quero aqui afirmar que a palavra salvo uma vez e salvo para sempre não está na Bíblia, mas temos da parte de Deus, de Gênesis a Apocalipse, versículos que confirma e nos dá este entendimento que em Cristo nós somos salvos uma vez e salvos para sempre. Esta doutrina, ela nunca foi de Calvino, nem de Lutero, nem de nenhum teólogo desta terra. Esta doutrina da salvação eterna dos eleitos de Deus, ela é cristocêntrica, e toda a escritura de Gênesis e Apocalipse traz-nos esta revelação da parte de Deus. E quero esta semana dar continuidade a falar deste tema com mais profundidade, testificando na palavra de Deus, como está escrito: o homem espiritual julgando bem todas as coisas, conferindo a palavra com a palavra, que significa conferindo coisas espirituais com espirituais. E quero começar este tema com esta pergunta maravilhosa que todos se faz a cada dia. Gistel, o salvo para sempre é somente por fé? Sim. Em Cristo e não por livre-arbítrio? Sim. Não há livre-arbítrio para a salvação, porque foi Deus que desde o princípio nos escolheu para a salvação e não para a perdição. Confira esta verdade em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 13, que diz: damos sempre graças a Deus, que nos escolheu desde o princípio para a salvação, não para a perdição, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então, Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação e não para a perdição. Efésios capítulo 1, versículos 4, afirma que Ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. E confirma Romanos capítulo 8, 29 e 30, que afirma que o Senhor, aos que conheceu de antemão, também nos predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho, a fim de que Cristo seja o nosso primogênito irmão. E a palavra diz que aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Confira, nós fomos escolhidos por Deus desde o princípio para a salvação. 2 Tessalonicenses 2:3. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Efésios 4, E Romanos capítulo 8, versículos 29 e 30 mostra que a nossa salvação em Cristo já está glorificada com Ele e por Ele, para a glória de Deus. Então, a nossa salvação é somente pela fé e não por livre-arbítrio. Pois por livre-arbítrio não há salvação, pois a salvação está em Cristo e por eleição antes da fundação do mundo. Creia, graça e paz.